Bom, pessoal, a gente está aqui fazendo mais um filme aí. Dessa vez é um carro que ele vai fugir um pouco do padrão da coleção LM Malzone, até porque esse carro não faz parte da coleção LM Malzone. Mas assim, a gente conseguiu aí uns contatos e a gente conseguiu oportunidade de dar uma volta numa BMW M3 2011. Esse carro tem um motor V8 de 420 cavalos. E a gente não viu por que a gente não poderia filmar um pouco esse carro em vídeo. Eu vou falar um pouco do que eu sei e do que eu li sobre ele, até para poder fazer esse vídeo. E a pedido do proprietário a gente teve que cobrir as placas. E é um carro muito especial aí. A gente sempre acaba falando sobre carros antigos, e aqui a gente tem a última palavra em tecnologia de sedã esportivo. De altíssimo desempenho, com um excelente acerto de suspensão, estabilidade, direção, câmbio, ergonomia, enfim, com esse carro aqui, com o M3, você consegue ter, ele é a versão mais esportiva aí da BMW, você consegue ter à sua disposição todos os avanços tecnológicos aí da BMW objetivando um dirigir esportivo, tá? Então, esse aqui possivelmente aí é o máximo de desenvolvimento da série 3 geração E92, que é um carro que foi lançado em 2005. A versão M veio um pouquinho depois. Foi a primeira M3 que abandonou o motor 6 cilindros em linha, que na geração antiga atingia 343 cavalos, um motor de 3 litros e 200, abandonou em favor de um motor V8 menor, mais compacto, mais leve, menor não em capacidade, mas em comprimento, em tamanho, um V8 de 4 litros, desenvolvimento especial para esse carro, que gera então 420 cavalos, que tem a faixa vermelha a 8.400 giros, que tem um comportamento extremamente esportivo, ele berra, ele tem um som super musical, um conjunto de suspensão, freio, direção, totalmente aí dimensionado para dar segurança ao motorista, para domar esses 420 cavalos. Esse carro tem uma série de controles eletrônicos que controla a velocidade de mudança de marcha, controla a curva de torque, controla a sensibilidade do acelerador, controla a direção, controla a estabilidade, freios. Então realmente é um carro que, apesar de ter essa potência, ele é super carro, muito na mão. É um carro que você consegue ir para o trabalho todo dia, até mais macio de suspensão do que você poderia imaginar. E o que mais me impressiona nele são os freios, tá? Os freios, ele dá a impressão que você vai poder parar um Scania com 40 toneladas. Essa roda é aro 19. Então você vê ali que você tem o disco, ele preenche toda a roda. Então ele realmente tem uma capacidade de freagem inacreditável. Me impressionou muito mais até do que a aceleração do carro, tá? Eu vou pedir pro André, meu amigo, aí dar uma ligada, só para vocês escutarem o barulho do motor. E aí eu vou fazer alguns comentários aí sobre o motor. Realmente é um barulho sensacional. Dá uma acelerada. Vai, outra. Então, um barulho comprimido, né? Um barulho delicioso. E você vê claramente que é um V8 aí que aguenta. Dá uma acelerada aqui, deixa eu pôr o conta-giros. É um motor que aguenta, vai lá. Vai, mais uma. Você vê que ele sobe até 7.000 rotações por minuto com uma facilidade incrível. Eu vou pedir abre o motor aqui, vou mostrar para vocês um pouco. Não é o tipo de carro que eu conheço muito, mas dá para fazer alguns comentários, tá? Então, aqui, algumas coisas que chamam a atenção, algumas curiosidades, algumas características técnicas, tá? Curioso, a admissão do ar é feita por aqui, né? Ele é feito, na verdade, pela abertura de ventilação no capô do lado esquerdo. Certamente tem um sistema aqui para eliminar a água, né, num dia de chuva. A abertura do lado direito é enfeite.
Uma coisa engraçada, não tem anti-ruído no capô. Esse carro é novinho, esse carro tem nem 5 mil quilômetros, tá? Você vê aqui claramente na torre de suspensão, dos dois lados, você vê o amortecedor aqui, a torre do amortecedor, você vê o controle eletrônico aqui, claramente um conector, um chicote, tá? Você vê claramente que esse amortecedor, então, a comando aí do sistema eletrônico, ou do usuário, ou do próprio sistema de estabilidade, ele atua na carga do amortecedor, então controlando o carro. É interessante também essa barra aqui, essa stress bar de aço inox, né? Ela teve que ser dividida em duas partes, colocada lá para trás por causa da altura do motor, tá? O motor é um V8 com cabeçote com 32 cabeçotes, né? Cada um com 16 válvulas, dá 32 válvulas, 4 por cilindro. Ele tem um sistema duplo vanos de controle dos comandos de válvula, que permite o reenquadramento aí dos comandos de admissão e escape, dependendo da situação, da carga com que você opera o motor, que é a rotação versus posição do acelerador, tá? Uma coisa interessante, não sei se vocês vão conseguir, eu vou tentar mostrar aqui. Vocês veem o coletor de admissão com essas torres, né, verticais, os injetores, e ele tem aqui em cima 4 borboletas de cada lado que abrem simultaneamente. Então ele tem uma borboleta para cada corpo, como se você traçasse um paralelo com um carro com um carburador por cilindro. E essa borboleta, então, o sistema foi estudado para que tivesse muito pouca perda de carga, o mínimo possível, e ajudasse o motor a subir de giro com a rapidez que vocês viram que ele sobe, tá? Uma outra coisa interessante desse carro, que é uma primazia mundial até onde eu sei, o alternador dele, ele só funciona, quer dizer, ele só gera eletricidade, ele só prende. Todo alternador, quando está gerando eletricidade, ele prende, ele fica duro de girar. Ele só prende quando o motor está reduzindo, ou quando o motor está em rotação constante. Quando você acelera para arrancar, ele libera o alternador gira solto, gira sem roubar o mínimo que seja de potência. E com isso, então, você tem toda a energia que o motor consegue gerar, com o propósito principal, que é fazer o carro arrancar de 0 a 100 em 4,8 segundos, tá? Um outro sistema interessante que ele tem é um sistema de frenagem regenerativa. Eu não sei como funciona, mas parte da energia, né, utilizada na frenagem é utilizada para carregar a bateria. Então, esses dois sistemas combinados, eles possibilitam que você possa utilizar um alternador menor, mais compacto, que roube menos potência do motor. Potência do motor não é só desempenho, mas é também consumo de combustível aí hoje em dia. Então você consegue com isso, ainda que pouco, deixar o carro energeticamente mais eficiente, tá? Esse carro tem uma caixa de câmbio de dupla embreagem, tipo o DSG que tem nos novos Jettas 2.0 turbo, nos Audi A3 turbo, nos Passats turbo. É uma caixa de câmbio do tipo uma caixa de câmbio manual, não é uma caixa de câmbio psicloidal automática convencional. Então você tem as duas marchas de uma mesma árvore de transmissão já estão engatadas, e você tem uma embreagem operando em cada uma. Então você tem que, na verdade, o engate e o desengate das marchas de uma mesma árvore ocorre quando há liberação e o bloqueio da respectiva embreagem dessa árvore. Então você tem mudanças de marcha super rápidas. No caso desse carro aqui, você tem um controle nesse botãozinho, esse botãozinho para cá ou para cá, você consegue mudar a velocidade da troca de marcha, tá? E você tem uma mudança instantânea, tá? Você tem o padrão manual, padrão automático, padrão esportivo. O manual você tem as borboletas aqui. E esse carro não tem conversor de torque também, ele tem uma embreagem, não sei se é monodisco ou multidisco, de maneira que quando você engata, mesmo no modo automático, você engata o drive e o carro ele não sai andando. Para andar você tem que acelerar. Quanto mais rápido você sai, mais claro é o efeito. O computador, né, desaciona a embreagem, acelera o motor e desacopla e acopla a embreagem progressivamente, com suavidade, mas muito rápido. Então é como se um passageiro e acompanhando, se você estiver no escuro, para ele vai ter a impressão que você pisou na embreagem, soltou a embreagem e o carro saiu, só que sempre de maneira eficiente, sempre de maneira a minimizar a patinagem das rodas. Então,
com os controles de tração ligados, porque eu não sou motorista, tenho habilidade suficiente aí para conduzir sem, mas é um carro muito seguro, ele não te assusta, é muito interessante. Procurei passar aí para vocês as principais características dele. Agora eu vou pedir para o André sair, dar uma acelerada. Dá para você ver aqui um motor de 4 litros que gera 420 cavalos, ou seja, mais de 100 cavalos por litro sem turbo. Olha a marcha lenta que ele tem. Praticamente você só escuta os biquinhos injetores abrir e fechar. Absolutamente, parece que está desligado. Se não fosse você ver a correia girar, absolutamente equilibrado. E acho que esse é o legal da tecnologia. São motores fortíssimos, esportivos, sem turbo, com todo o desenvolvimento tecnológico, e que tem uma marcha lenta dessa em, sei lá, 800 giros, e que funciona de 1000 embora ele comece a abrir mesmo em 4.000 giros, ele muda até o barulho, de 1000 a 4.000, ele é mais do que satisfatório. Já é melhor que muito carro aí, supostamente forte, supostamente esportivo. E, cara, você só vai precisar pôr o banco um pouco para trás aí. Eu vou pedir pro André sair, tem uma espécie de circuitinho, ele vai ali na frente, não tem ninguém aqui, é só para vocês escutarem o barulho, tá? Um carro desse aqui, ele é limitado a 250 km por hora, e a brincadeira, por exemplo, você saindo de um pedágio de 0 a 250 deve demorar, sei eu, 30, 40 segundos, mais ou menos. E aí você acaba a brincadeira, porque o limitador a 250 km por hora corta. Faz o seguinte, cara, você vai até lá na frente, se der você volta pela outra pista, senão você volta por ela. Tá. Eu vou andar até onde está o golzinho para poder pegar você na volta. Eu já saio no pau. Pode sair. Pera aí. Vai devagarzinho. Quando eu falar já, você mete bala. Vai. Nossa, barulho é lindo. Levantou um pouco de fumaça aqui. Enfim, acho que deu para vocês escutarem. É realmente problema desses carros aqui no Brasil, né? Você tem a questão da carga tributária, o preço das peças também, a carga tributária tá diretamente ligada. Então um carro desse aqui sai mais ou menos por 350, em torno disso. 350 mil reais, o que deixa realmente ele proibitivo para 99,9% dos mortais, dos quais eu infelizmente me incluo. E a esperança é que o preço dos carros abaixem e um dia esse carro em especial fique mais acessível, e para que eu possa um dia realmente ter, ainda que um pouco mais para frente, aí acesso a toda essa tecnologia que hoje em 2011 realmente ele é considerado o sedã, se não o mais, tem um da Cadillac, parece que também é, mas se não é um dos sedãs mais esportivos e mais acertados de conjunto, né, de suspensão, direção, freio, motor, e que dá um prazer de pilotar ou de dirigir absurdo. É isso aí, espero que vocês tenham gostado.